Olá, eu sou o professor João Nunes da Silva e esse é o seu canal professornunes.jns. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. O que significa o Estado? O Estado ele nasce para atender a necessidade de garantir o bem-estar do indivíduo, no caso, do cidadão. O Estado ele passa por várias etapas, desde o período monárquico, passando para um Estado moderno, com o advento da industrialização e do capitalismo, mas o Estado, como dizem alguns teóricos críticos dessa instituição, tem sido gestada, administrada a partir da concepção de mundo da classe burguesa, a classe detentora de produção. Para a classe burguesa, o Estado nasce simplesmente, ele surge, ele existe para garantir a propriedade do indivíduo e para garantir o privilégio da classe burguesa. O resto, tudo mais, é um faz de conta na visão da classe burguesa, ou seja, o Estado pode ser considerado um Estado democrático desde que esse Estado admita, na verdade, o privilégio da classe burguesa. Porque foi a classe burguesa que, na verdade, instituiu esse Estado, principalmente com o advento da Revolução Francesa, no sentido de atender os seus interesses. Algumas mudanças significativas já aconteceram no Estado, mas o Estado ele não tem trazido benefício para a maioria da população, que é formada pela classe trabalhadora. Aí se pergunta, o que se faz então com o Estado quando ele passa a ser o principal violador dos direitos humanos, como é o caso de uma ditadura, de um Estado também totalitarista, como foi o caso do nazismo, do fascismo, até do stalinismo? O Estado ele vai depender a sua faceta, o seu modo de se dar com a sociedade, de lidar com a sociedade, depende da sociedade, depende dos seus cidadãos. Então, a concepção de um Estado autoritário leva, de fato, a gestores autoritários se manterem no poder. Estamos falando sobre isso porque nós temos com o presidente Jair Bolsonaro constantemente uma narrativa de golpe. Vou dar o golpe, vamos dar o golpe, até mesmo generais como Braga Neto têm se mostrado golpista, a favor de um golpe. General como o general Heleno tem também se mostrado golpista, fazendo uma interpretação errônea do artigo 142 da Constituição, como se as Forças Armadas fossem um poder moderador que tivesse essa capacidade, esse poder de dar o golpe quando lhe couber, quando lhe convier. Não existe essa história de um artigo na Constituição que dá margem para o golpe. O que existe é interpretação fascista, interpretação a serviço de determinados interesses privados. Então, o Bolsonaro ele está acuado e tudo indica que, de fato, ele tentará um golpe, mesmo que saiba que isso não vai dar em muita coisa, porque ele pode ser preso, inclusive. Mas também nós não podemos ignorar que setores da sociedade ainda apoiam de maneira muito forte o Bolsonaro. É o caso ainda da elite conservadora brasileira, muito embora parte dela ainda queira sair dessa narrativa fascista, golpista, mas há de convir que o Bolsonaro só está no poder ainda porque tem quem dê apoio para ele permanecer. O caso do Centrão, do presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, que passa pano para os absurdos do Jair Bolsonaro. Que absurdos podemos falar? Por exemplo, o tempo todo um presidente da República ameaçando
outro poder como o Supremo Tribunal Federal, como o Tribunal Superior Eleitoral, dizer que não vai ter eleição se não se aceitar o voto auditável. Isso é atitude autoritária, atitude de ditador. E aí você tem general, por exemplo, como o Braga Neto, que passa pano para isso, que faz uma interpretação golpista também, assim como o general Heleno. Mas a sociedade ela tem despertado, tem mostrado sua força e se mostrado contrária a qualquer atitude golpista. Mas, como falei, não podemos esquecer que o Bolsonaro continua sendo forte ainda, porque tem o agronegócio do seu lado, grande parte da sociedade conservadora, principalmente dos evangélicos conservadores, não são todos, mas podemos dizer a maioria dos evangélicos conservadores, defende o Bolsonaro e defende, inclusive, atos golpistas do Bolsonaro. Então, isso é muito perigoso. É preciso que a sociedade desperte. 7 de setembro está aí às portas e temos mais uma ameaça explícita de golpe. Uma ameaça explícita de golpe a partir do Bolsonaro. Temos, de certa forma, a sociedade reagindo. Por exemplo, a FEBRABAN ela fez uma nota contrária a qualquer atitude golpista, coisa que, em consequência disso, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal se colocou contrária à nota da FEBRABAN, e por isso que, inclusive, a Câmara Federal está convocando a diretoria do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para explicar por que é contrária à nota da FEBRABAN, porque a nota da FEBRABAN é a favor da democracia, do respeito às instituições. Então, se você é contrário a essa nota da FEBRABAN, então significa que você está apoiando qualquer atitude golpista. Outra coisa também complexa são os militares se colocando explicitamente favorável ao golpe, coisa que não pode acontecer de maneira alguma. Isso é objeto, inclusive, de prisão, deve ser objeto de prisão, porque um militar da ativa ele não pode fazer política. Se ele quer fazer política, então ele saia da ativa para poder fazer a política. Então, ele vai para a reserva para fazer política. Nós estamos assistindo, de certa forma, uma reação da direita brasileira também a atitudes golpistas do Bolsonaro, mas, como falei, não podemos esquecer que o Bolsonaro ainda tem um forte apoio e que ele pode tentar ser um golpe mesmo que não tenha sucesso. Até ele percebe isso, ele sabe isso e chegou a dizer que tem 3 coisas que podem acontecer com ele: ser preso, ser eleito, né? Ser preso e ser eleito, essas 2 coisas que eu estou lembrando, e ser assassinado. Então, significa que ele está percebendo que ele está encurralado de fato. Então, por isso que ele está jogando com essa tensão, com esse tensionamento aí de um golpe, essa narrativa golpista, inclusive para atender os anseios dos bolsonaristas, dos radicais, daqueles que são contrários à democracia de fato. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades, curta, compartilhe e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais.